Glória a Deus, vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem preparado. Nós já adoramos a Ti, buscamos a Tua face, estamos aqui reunidos, Pai, para buscar a Ti, para ouvir a Tua palavra. Neste momento, Pai, eu apresento aqui o Teu servo, o Teu filho. Venho pedir, Pai, que mais uma vez o Senhor o use para falar conosco. Que esta palavra, Senhor, venha aos nossos corações como transformação da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós já sabemos que o Senhor irá falar. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Só bênção, aleluia. Antes de tudo, eu quero agradecer a confiança do nosso pastor Daniel, e a alegria de estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra. Por favor, vamos abrir Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, e depois vou ler Hebreus 11, tá? Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, logo após Hebreus 11, versículo 24 ao 27. Mateus 6, na tradução revista corrigida, que é a Bíblia do culto, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Agora Hebreus, por favor, irmãos, Hebreus 11, e o versículo 24 até o 27. Diz assim: pela fé, Hebreus 11, 24, ok? Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém. Pode sentar-se, por favor, irmãos. Glória a Deus, estamos felizes. Deus é maravilhoso. Deus sempre tem bênçãos, né, irmãos? Eu fico maravilhado com Deus quando Ele vai nos abençoando. Ele nos abençoa tanto que a gente fica meio assim, querendo saber por que Ele nos ama tanto, né? Por que Ele nos abençoa tanto assim. É estranho pensar assim, né, irmãos? Porque Deus nos constrange realmente com o seu amor. Estava hoje de manhã aqui, ontem o nosso pastor nos convidou para ministrar, e até hoje de manhã cedo não tinha mensagem, né? Como o pastor Kelly falou, Deus fica em silêncio. E eu falei: Jesus, o Senhor está em silêncio comigo. Desde ontem eu tentando, né, mensagem não sai. Falei: Jesus, então o Senhor está falando, o Senhor está em silêncio, não está falando. E hoje em casa ainda, até o almoço não tinha nada, eu fiquei orando, e Deus foi me trazendo a lembrança algumas coisas. Eu achei interessante, irmãos, porque há um tempo eu ganhei um carro, né? Eu acho muito interessante como Deus nos surpreende, né, irmãos? Eu nunca tinha carro, nunca comprei um carro, e o primeiro carro que eu cheguei a possuir foi que Deus tocou um aluno meu, né? E ele me deu, resumindo, tá? Melhor, obrigado. Resumindo, né?
Não vou contar toda a história, né? Mas meu aluno, ele disse assim: pastor, essa noite Deus falou comigo, eu com minha esposa estamos sem acordo e vamos dar de presente o carro. E foi um carro Renault 2014 e foi meu primeiro carro da vida. Eu nunca tinha possuído um carro. Eu já dirigia carro no campo missionário, porque a igreja tinha carro e eu tinha carteira no campo missionário, então eu aprendi a dirigir para a obra, mas pessoalmente nunca tive. Então, quando eu ganhei aquele carro, eu fiquei assim, muito feliz. Eu chorei de alegria, disse muito obrigado. Aí eu fui para o serviço com aquele carro e, chegando lá, um dos meus colegas de serviço, eu trabalhava meio período na Cruzada Mundial de Literatura, com uma empresa que faz evangelismos, missões, investe em missões. E um dos meus colegas lá de serviço olhou aquele carro e disse: pastor, que carro bonito, eu quero comprar. Eu disse: eu não vendo, eu ganhei essa semana, eu ganhei um presente. Meu Deus, eu nunca tive carro, agora o primeiro carro é um presente que eu ganhei, eu não vendo. Mas ele insistiu por uns 15 dias. E aí eu falei com o meu patrão, né, o pastor Alessandro. Eu falei: pastor, o irmão lá está insistindo para eu comprar meu carro. Eu não entendo nada de carro, sinceramente eu não entendo mesmo, marcas não entendo. Aí eu disse: o senhor me orienta, será que é bom trocar meu carro por o carro dele? Que eu não quero trocar porque para mim tem um valor, é um presente, né? Tem um valor emocional nisso. Aí o meu pastor, lá da Cruzada Mundial, ele riu, me olhou, riu e disse assim: pastor Ronald, o seu carro, com relação a ele, o carro dele é muito melhor. O carro dele é um Toyota automático. O seu não se compara com o carro dele. Ele disse: mas se ele quer trocar. Eu disse: mas ele quer. Eu disse, era o João, eu disse: João, você quer trocar mesmo o teu carro com o meu carro? Eu falei: eu quero, gostei do teu carro. Disse: mas tem algumas coisas para arrumar. Eu disse: não interessa, eu arrumo ele, mas eu quero que você fique com o meu. Quando o meu patrão me disse que aquele carro era excelente, era bom, que não dá trabalho, eu não entendo de carro, falei: bom, um carro que não dá trabalho, eu quero esse carro. Aí eu peguei o carro, até hoje estou com esse carro. Veja só, por que estou contando isto? Porque aquele carro Renault, para mim, tinha um valor emocional muito forte. É um presente, eu não queria abrir mão disso. Mas nesses 15 dias eu fiquei pensando, enquanto ele ficou falando comigo, que Deus, de alguma forma, Ele queria dar algo melhor para mim. Mas eu, dentro de mim, não estava aceitando aquilo que Deus queria dar de melhor. Eu fico pensando comigo mesmo, quando hoje estava preparando a mensagem, fiquei pensando comigo mesmo, que quantas vezes nós nos privamos do melhor de Deus, porque nós estamos olhando para algo e valorizando tanto, que nós não queremos abrir mão disto para Deus nos dar o melhor. E quando eu fui ler esse texto de Mateus 6, e 19 a 21, quando termina, diz o texto: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Veja que Jesus está dizendo: aquilo que você valoriza, você ama. Então eu valorizava aquele carro, eu gostei daquele carro, então eu amo ele, eu não quero abrir mão dele. Mas quando eu vi algo melhor, de repente eu abri mão dele. Ficou fácil abrir mão disso, porque eu vi algo melhor. Então Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Agora a pergunta é: o que é que você está amando? O que é que você está valorizando a ponto de você se agarrar tanto nisso que você não abre mão disso para ter o melhor de Deus? Nesta noite eu quero pensar e repensar
no que valorizamos na vida. O que valorizamos, o que pessoas valorizamos, o que objetos valorizamos na vida. Porque aquilo que valorizamos, segundo Jesus, nós amamos. E aquilo que amamos determina as nossas decisões. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem algo melhor para os irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para mim. Mas eu tenho que pensar e repensar o que é que eu estou valorizando, porque isso que eu valorizo me mantém nesse estado que eu estou. Eu acho tão estranho como Deus trabalha, porque hoje à tarde mesmo alguém que eu não conheço pessoalmente me deu 5.000 reais de presente, assim, do nada. Eu acho estranho Deus, mas Deus faz assim, né? Noutra vez foi 10.000, noutra vez foi 15.000, eu não sei como Deus, eu fico pensando assim, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Parece que Deus me faz sentir tão pequeno, eu me sinto muito pequeno diante disso que Deus faz, mas eu aceito, digo, Senhor, eu aceito, eu não sei por que o Senhor está fazendo, mas eu aceito o que o Senhor está me dando, porque se eu me agarrar a algo e não aceitar as bênçãos, eu vou perder. E quando fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando em Moisés, aí me veio à mente em Hebreus o fato de Moisés. Veja, disse que Moisés, todo mundo conhece a história, né, quando está lá no Egito, Faraó, vendo que o povo estava crescendo, multiplicando, obrigou as parteiras a matar os meninos, e algumas parteiras não mataram, e a mãe de Moisés escondeu a criança, mas não podendo mais escondê-la, aquela criança escondeu por 3 meses, fez um barquinho, né, um cestinho, preencheu com betume direitinho e colocou na água. E eu fiquei pensando, bom, imagina se em algum dia, algum momento, alguém olha para Moisés e disse assim, Moisés, você sabia que a tua mãe te abandonou no rio, te jogou no rio? Você sabia que a tua mãe te largou no rio? Eu fiquei pensando comigo mesmo, como Moisés reagiria a isso? Como você reagiria se você pensasse assim, nossa, minha mãe me abandonou no rio, me jogou no rio? É dolorido, né, irmãos? Mas o texto é muito lindo, porque disse o texto que aquela mãe, eu fiquei pensando nisso, como que ela agiu por fé. Eu acho importantíssimo isso, porque o como eu interpreto a minha história mexe comigo aqui no meu estado, aqui agora. Eu quero pensar nesta noite muito acerca disso, como que eu vejo as pessoas, como interpreto, como valorizo isso. Porque isso tenho certeza que afeta a tua vida, como você olha a tua mãe, como você olha teu pai, como interpreta os comportamentos delas ou dele que teve a respeito de você. Aleluias. Hebreus 11:23 diz, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandato do rei. Olha só o que está dizendo os textos, nos esclarecendo. Aquela mãe, aquele pai, esconderam o filho, não temendo o rei. Ou seja, se o rei bater aqui em casa, quiser nos matar,
porque estamos com essa criança, nós morre, mas nós não mata nosso filho. Aleluias. O texto bíblico está dizendo que aquela mãe, aquele pai fez o seu melhor dentro daquilo que eles podiam. E nessa noite eu quero dizer com certeza absoluta para você: o teu pai, a tua mãe fez o melhor por você, com aquilo que eles tinham, com as condições que eles tinham, nas circunstâncias que estavam. Eu acho muito bonito que Deus valoriza, diz pela fé. Aleluias. Veja que ele contrapõe no texto. Eu acho bonito esses paralelos que Deus coloca na palavra, porque diz assim, de um ponto, pela fé, e depois coloca, não temeram, porque a fé e o medo são dois lados da mesma moeda. A fé é uma visão positiva, o medo é a visão negativa. Veja, se os pais se deixam levar pelo medo, eles fariam o que todos os outros pais fizeram: pegariam as crianças e deixariam morrer, jogariam no rio, matariam, porque eles pensariam, bom, é melhor lançar no rio essa criança, senão todo mundo morre. Mas a fé fez algo. A fé fez que eles olhassem para aquela criança, e diz o texto, porque viram que era um menino formoso. Na Nova Versão Internacional disse, eles viram que essa criança, ela não era uma criança comum. Eu achei lindo isto. Aquela mãe, aquele pai olha para aquela criança e disse, meu filho não é comum, meu filho não é qualquer um, meu filho é especial. Deus tem um ministério para meu filho, Deus tem um chamado para meu filho. Eu vou esconder ele, mesmo que o rei venha aqui para nos matar, mas eu vou guardar ele o máximo que eu puder, porque meu filho é especial, ele não é comum. Aleluias. Primeiro ponto nessa noite que eu quero que você pense: o quanto você, ou como você está vendo, enxergando as pessoas mais próximas de você. O quanto você está valorizando as pessoas que são próximas de você. Porque o quanto você as valoriza determina o como você as trata. Você percebe? Que aquela mãe olha a criança, valoriza, logo faz tudo que é possível para guardar, para proteger. Pensa, por favor, o quanto você valoriza as pessoas que estão à tua volta. Afinal de contas, nós precisamos um dos outros. Afinal de contas, irmãos, um dia, como disse um dos meus mestres esses dias, um dia nós vamos morrer. Pelo menos 4 pessoas vão ter que ter próximos para carregar o caixão. O quanto você valoriza as pessoas próximas de você. Isso determina o como você as trata, o como você se relaciona com elas. E o texto prossegue: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É interessante o texto porque ele contrapõe, né, irmãos? No versículo anterior diz que enquanto era criança, a mãe protegeu. Agora, sendo já grande, sendo já maduro, ele tem que tomar decisões. Ele tem que decidir.
E a vida é assim. Ou eu assumo a responsabilidade da minha vida, ou eu não amadureço. Ou eu tomo decisões, ou eu não amadureço. Quando Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, já tinha 40 anos, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha que coisa linda. Aqui nos está dizendo que Moisés pensou e repensou por 40 anos quem eu decido ser. Eu decido ser, porque ele sabe, tá? Nós vamos ver mais para frente que Estevão fala que ele sabe que ele é judeu, ele sabe que ele é hebreu. Mas ele pensa por 40 anos, quem eu decido ser? Filho da filha de Faraó ou povo de Deus? Quem eu decido ser? Ser filho da filha de Faraó me coloca num palácio, me coloca com servos, me coloca tudo de bom e de melhor. Talvez, possivelmente, o futuro Faraó. Ser povo de Deus me coloca alguém com uma missão. Porque a mãe conta a ele que ele é especial, que ele tem um chamado, ele tem uma missão. E você pode ver em Atos 7:25, diz assim: e ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Moisés sabe, ele tem um chamado, uma missão para libertar o povo de Israel lá do Egito. Agora ele tem que escolher. Como é bom, irmãos, quando nós percebemos que Deus sempre coloca escolhas para nós. E mais uma vez agora eu quero colocar o ponto: a minha escolha é determinada por aquilo que eu valorizo. A minha escolha é determinada por aquilo que eu valorizo. Da mesma forma você. Pode parar para pensar um pouquinho. Todas as decisões que você tomou, consciente ou inconscientemente, você decidiu por aquilo que você valoriza. Pode crer. Nossa vida é resultado das nossas decisões. Então Moisés já está maduro, mamãe não pode mais decidir, papai não pode decidir, ele tem que decidir: eu vou ficar no palácio ou vou ficar no deserto, cumprindo minha missão. É interessante, né, irmãos? Porque o autor enfatiza que foi pela fé. Pela fé. Ou seja, Moisés, ele está tendo uma visão. Diz o texto, versículo 26: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluias. Perceba e vê se ajuda a você a decidir alguma decisão que você tem que tomar. Porque Moisés, como é que ele decide viver o melhor? Quando ele vê a recompensa. Quando o texto diz tinha em vista, no grego ele enfatiza, contemplava a recompensa. O que é contemplar? É fixar o olhar, focar continuamente. Presta atenção, onde é que está teu olhar? Onde é que estão teus pensamentos? O que é que você está focando? A recompensa de viver uma vida com a missão que Deus te deu?
ou conforto de algo passageiro. Às vezes é confortável estar num estado do palácio, mas eu tenho certeza que quem ainda não vive a missão, ele sabe que é chato, é cansativo viver uma vida sem missão. Viver uma vida sem missão, mesmo que confortável, é sem tempero, sem graça, sem cheiro. A vida com missão tem tempero, aleluias, tem graça, tem cor, tem perfume. A vida vivendo a missão, Moisés, ele olha a recompensa, ele pensa, fixa seu olhar nisso. Lembra que a palavra nos motiva dizendo para nós olharmos firmemente a Jesus, autor e consumador da fé? Porque Jesus também agiu assim. Jesus venceu a cruz, a chicotada, as bofetadas, os cuspes no rosto, porque diz a palavra que ele viu o prêmio que ele aguardava. A única forma de você perseverar no caminho para você conquistar aquilo que Deus tem para você é focar na recompensa, é focar no prêmio, aleluias. Foi assim com Abraão, foi assim com todos os patriarcas, foi assim com Moisés, aleluias. Você pode ver todos os heróis da fé. Interessante porque nesse contexto, irmãos, Moisés decide. Quem olha Moisés decidir, parece loucura, né, irmãos? Fala sério. Deixar um palácio, um sofá confortável, os outros lhe servindo, para andar em areia quente, no deserto, parece que é loucura. Mas quem vive a missão sabe quão prazeroso é a viver a missão, quão gostoso é viver a missão. Eu vivi na missão em tempo integral desde meus 21 anos, vivi 23 anos e meio tempo integral. Como é gostoso, até hoje sou tempo integral, mas no campo missionário eu vivi e ainda hoje eu desfruto isso. Agora, vamos entender um pouco como Moisés vai processando isso, porque nesta noite eu quero ver se você aprende um pouquinho com Moisés, se eu aprendo um pouco com Moisés, a nós desfrutarmos o melhor. Veja, diz assim, versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, aleluias. Novamente o autor coloca fé e medo. O que vai direcionar a tua vida? A fé ou o medo? Nós estamos estudando no nosso curso médio aqui, escatologia. E eu disse para os meus alunos que a matéria de escatologia, para mim, é o livro de maior motivação. É um livro motivacional. Aí eu falei, mas como assim, pastor? Mas a escatologia dá medo. Eu falei, não, é motivacional. Por quê? Porque ele fecha no último capítulo dizendo que quem é santo pratique santidade ainda, quem é injusto continue praticando a injustiça. Por que Deus disse isso? Porque disse, eu já mostrei tudo para vocês, durante todos os capítulos anteriores, o que espera para quem não tem uma vida santa. E eu mostrei também o que espera para quem persevera em ter uma vida santa. Eu mostrei para vocês o prêmio, a recompensa. Ruas de ouro, muros de cristal, o melhor, lágrimas acabou. Eu mostrei a recompensa e mostrei a dor. Agora vocês decidem, querem andar por fé
vendo o invisível, ou querem andar por medo? Nós agimos assim, irmão. Nós seres humanos, nós se move assim, ou pelo medo, pela dor, ou pela fé. Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Aleluias. Os irmãos lembram que ele foi várias vezes diante de Faraó, repetidas vezes, e todas as vezes Faraó ficava irado, e vai uma vez, e vai outra vez, mas diz o texto, o que movimentou Moisés é a fé, porque está vendo o invisível. Agora eu fui consultar essa palavrinha no grego, vendo o invisível, eu achei muito bonito, porque eu pensei que era o mesmo que anteriormente, quando contemplava, mas não, nesse texto ele disse percebendo a presença. Aleluias. Eu achei muito lindo isto, porque vendo o invisível, está dizendo vendo Deus, percebendo Deus. Aleluias. Como é bom, irmãos, quando nós percebemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora. Aleluias. Aquele que está em nós é maior, é superior, é soberano. Aleluias. Moisés, ele tem coragem de enfrentar o imperador Faraó, porque ele sabe quem está com ele, ele está vendo o invisível. Aleluias. Por isso ficou firme. Perceba, por favor, Deus está em você, Cristo está em você, o Espírito Santo está em você. Aprecie isso, perceba isso. Agora, muito importante, quando a gente fala perceber, não é somente você ter um consentimento intelectual, é você sentir, é você ouvir, é você ver, é você vivenciar isto. Perceba, o Espírito Santo está em você. Quantas vezes nós não percebemos isto, irmãos? E por não percebermos isto, nós se sentimos limitados. Por não perceber isso, nós não valorizamos essa pessoa que está em nós, e nós não deixamos ele agir. Eu acho tão gostoso, tão bonito, quando as pessoas percebem isso. E em alguns momentos na aula de teologia eu falo isso, e daqui a pouco alguém diz assim: pastor, a dor que estava na minha coluna sumiu. Mas nós não oramos, nós não falamos nada, nós não estamos fazendo culto de cura, nada, só estamos falando da palavra, mas ela faz sozinha. Perceba, Deus está em você. Aleluias. Quem pode segurar você? Fala sério, irmãos. Quem pode segurar você? Quem pode parar na caminhada você? Se aquele que está em você é o Criador do universo. Se aquele que está em você é o Todo-Poderoso, o Onipresente, o Onisciente, aquele que sabe todas as coisas, quem pode segurar você? Moisés escolheu ser povo de Deus, antes de ser chamado filho da filha de Faraó. Deus está nos dizendo: que escolhas você toma? O que você valoriza? É uma escolha, irmãos. É o viver um estado de filho de Deus, de povo de Deus, ou simplesmente ter alguns momentos bons sem ser povo de Deus, sem ter essa consciência clara de quem eu sou. Percebendo, pela fé deixou o Egito,
não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Mas o versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Aleluias. Eu acho tão interessante, irmãos, como que o autor, os irmãos estão percebendo que ele enfatiza repetidamente: é pela fé, é pela fé, é pela fé. Aleluias. Não é aquilo que você vê, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu ouço. É pela fé. Esta manhã na escola bíblica nós falamos sobre fé. Nós vimos que Deus, Ele nos dá fé mediante os sentidos naturais. Deus nos dá fé, nos comunica a fé pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pelos sentidos naturais. Deus nos comunica a fé. Mas quando é para nós agirmos por fé, nós não andamos mais por vista, nós não andamos mais pelos sentidos naturais. Entenda isso, por favor. Se você quer ter mais fé, você vai ter que usar seus sentidos naturais para absorver fé. Vai ter que ler, ouvir, tocar, vivenciar a palavra de Deus. Mas quando é para agir, não é mais por vista. Quando é para agir por fé, não é mais condicionado aos sentidos naturais. Porque eu posso estar vendo o faraó, eu posso ver o mar vermelho, eu posso ver qualquer desafio na minha frente, mas nada me segura, porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Aleluias. Pela fé celebrou o Egito. E eu fui procurar, eu sou curioso, eu fui procurar, porque eu pensei na minha mente que celebrar era estar fazendo com festa. Eu pensei a primeira instância, né? Às vezes a gente pensa precipitadamente: pela fé celebrou. Celebrar, eu pensei, está feliz, fazendo feliz. Mas não, no original grego ele disse: ele fez, instituiu. Em outras palavras, ele coloca: eu faço, pela fé. Olha que coisa linda, irmãos, isto. Qualquer pessoa que quer ter sucesso na vida, espiritual, emocional, ou financeira, qualquer área, se você depender que os outros façam para você, não vai ter. Se você depender que as condições externas melhorem, você não vai ter. Mas se você decide fazer, vai acontecer. Aleluias. Pela fé, ele decidiu. Moisés disse: vamos sair do Egito. Não importa quantas vezes eu tente, não importa quantas vezes eu vou para Faraó para conversar com ele, que nós vamos sair, vamos sair. Estou decidido a fazer isto acontecer. Aleluias. Deus chamou Moisés, mas Moisés tem que ter postura, tem que ter atitude. Deus te chamou, mas Ele não vai fazer por você. É você que tem que fazer teu papel. Aleluias. Moisés fez, quando diz celebrou a Páscoa, então ele disse: eu vou fazer aquilo que Deus disse que é para fazer. Aleluias. Deus disse: essa noite, à meia-noite, eu vou tirar vocês do Egito. Eu acho lindo demais esse texto, porque o Senhor enfatiza dizendo que este dia, este mês, será para vocês o primeiro de todos os meses. Em algum momento eu acho que eu já falei isto, mas vou repetir. Faltava 4 meses mais ou menos para a virada do ano,
para iniciar um novo ano, para iniciar uma nova etapa. Mas Deus disse: eu decido o calendário, eu decido quando é ano novo para vocês, eu decido o dia novo para vocês, aleluias. Moisés, essa noite é o dia, aleluias. Não importa o que o Império Egito diga, não importa o que Faraó diga, não importa que as circunstâncias naturais digam, eu estou dizendo, aleluias. É tão bom isso, irmãos, ter um Deus assim. Já pensamos que Deus nós temos, que muda os tempos e as estações, só para nos abençoar, aleluias, só para nos beneficiar. Deus coloca ano novo para Israel. Disse Moisés: essa noite, esse mês, vocês vão celebrar sempre, aleluias, vocês vão se lembrar disto. E Moisés disse: gente, vamos pegar o cordeiro e vamos matar, aleluias, e vamos fazer conforme Deus disse, aleluias. Tudo disso contrário é difícil, não importa, mas nós vamos sair essa noite. Para nós é uma nova etapa, uma nova missão de vida, aleluias. Agora lembre-se sempre de se lembrar e nunca esquecer que é uma decisão, é uma escolha de valores. Pensa bem, por favor, é uma escolha. Deus tem um plano perfeito para você, mas você decide. Eu acho tão estranho isto, mas é assim que a Bíblia nos mostra, porque Deus nos dá livre arbítrio. Deus tem uma terra prometida, Deus tem uma Canaã, Deus tem o melhor, mas o povo decide se vai sair ou não, se vai sacrificar ou não o seu cordeiro, aleluias. É você que decide nessa noite, aleluias. E eles sacrificaram, vocês sabem a história, não vou contar toda a história. E eles saíram e marcharam. E o versículo 29 diz assim: pela fé passaram o mar vermelho. É tão lindo isso, irmãos. Eu já contei em algum momento isso, mas vou colocar de novo porque está no texto aqui. Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15 que o povo clamou contra Moisés, falaram mal de Moisés, dizendo: Moisés, por que nos trouxeste aqui? Olha o mar vermelho, olha o exército de Faraó vindo atrás de nós, nós vamos morrer. Olha o que o medo faz, eles já estão vendo sepultura. O medo faz assim, cria já a morte antes do tempo. Eles murmuram e dizem: Moisés, nós vamos morrer aqui no deserto. E Moisés chega-se e clama a Deus. Mas eu acho sempre muito bonito a resposta de Deus. Deus disse assim: por que clamas a mim, Moisés? Deus está dizendo: não é hora de orar, é hora de agir. Aleluias. Por que clamas a mim, Moisés? A primeira vez que eu li esse texto, eu achei que Deus foi meio grosso com Moisés. Porque quando a gente está nervoso, aperreado, com problema, a gente corre aos pés do Senhor, né? Vamos clamar a Deus. Ele vai clamar a Deus e Deus disse: por que clamas a mim? Lembre-se que Deus já tinha treinado, e eu quero que você pense que Deus há muito tempo está treinando você para você ter o melhor. Perceba, por favor, rapidamente.
Lembra que como Deus treinou Moisés para ele agir por fé? Lá no deserto, quando a vara diz que estava ali, e Deus disse: Moisés, pega a vara, joga no chão. Jogou no chão, e depois aquela vara se converteu numa serpente. E disse Deus: pega pela cauda. Pegou, se transformou em vara. Novamente soltou serpente. Pega, vara. E Deus disse assim: com esta vara você vai tirar Israel do Egito. Simboliza o quê? Autoridade. E com essa vara Moisés tocou na água, a água se transformou em sangue. Com essa vara Moisés tocou no pó, se transformou em piolho. Então com essa vara Deus está treinando Moisés. Todas as vezes Deus direciona: Moisés, pega a vara, toca na água. Moisés, pega a vara, toca no pó. Moisés, e Deus vai ensinando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é toda a vida que Deus vai ter que dar direcionamentos. Você tem que aprender a amadurecer. Eu tenho que aprender a amadurecer. Nós temos que aprender a tomar iniciativas. Porque quando Moisés clama a Deus, Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diz: Senhor, mas o povo. Diz Moisés: o que é que você tem na mão? Diz: Senhor, a vara. Então, Moisés, por favor, age. Não é toda vez que eu vou dizer: pega a vara, toca, pega a vara. Moisés, pega a vara e faz a coisa acontecer, que eu não vou fazer enquanto você não fazer. Aleluias. Às vezes, irmãos, nós temos que esperar Deus se mover. Às vezes, Deus espera que nós se mova. O mar vermelho se abriu tão somente, unicamente, quando Moisés levantou a vara. Nessa noite, eu quero desafiar você. Até quando Deus vai esperar você tomar atitudes? Porque Deus tem o melhor para você, tenho certeza. Deus tem o melhor para você. Agora, recapitulando rapidamente, o que você valoriza? O quanto você valoriza as pessoas, a tua missão, e o quanto você percebe a presença de Deus? Porque tudo isso está determinando as nossas decisões. Nessa noite, pense, por favor, porque Deus tem o melhor para vocês. Deus te abençoe. Obrigado, irmão.